somos, fazendo coisas extraordinárias. Como pode ser? Como são capazes de escrever uma história de bênçãos e vitórias nas maiores lutas ou dentro da fornalha ardente? Graças ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por essa oportunidade de estar entrando na sua casa mais uma vez com este programa Paz no Seu Lar. Nós que fazemos o Ministério da Igreja Deus é Espírito, todo final de semana a gente está aqui com vocês, orando, abençoando, e agora como nunca, né? Diante o que o mundo está passando, mas nós temos falado ultimamente, estamos falando nesse programa sobre a palavra sabedoria, sobre o texto sabedoria. Vamos continuar durante esses 2 programas, porque é muito importante, mas quero dizer para vocês que a gente está orando, acompanhando a igreja. Tivemos nossa reunião online para os nossos dirigentes, os nossos obreiros do Ministério da Igreja, sempre dando uma palavra de esperança, de amor, de paz, porque Jesus é o príncipe da paz, né? E acima de tudo, buscando o Espírito Santo, né, Paulinho? Porque hoje o pastor Paulinho viajou, mas já está de volta, se teve em Sobral, né? E quase ficava lá, né? Mas está com a gente de volta aí, em nome de Jesus. E eu sempre tenho falado que nós, nesse período, devemos muito buscar a presença do Espírito Santo, né? Porque através do Espírito Santo nós vamos ser consolados, ser confortados e vencemos todo o mal através do consolo espiritual. Foi por isso que Jesus prometeu, né? Enviar o Espírito Santo, né? Tá certo? A paz do Senhor, você pode saudar. Eu quero agradecer a atenção de todos os meus amados ouvintes, que nós temos um grupo de pessoas boa, grande, que está nos acompanhando, né? Acompanhando todos os domingos. E aqui está o telefone, se você tiver alguma sugestão, quiser participar, dizendo o que você gostaria de ouvir, né, pastor? O tema pode... Um tema novo, qualquer assunto, aqui está o telefone, aqui embaixo, e vocês podem ligar. É o WhatsApp, inclusive, pode fazer a pergunta pelo WhatsApp, né? Exatamente. A gente está sempre à disposição e para falar de um tema, e em nome, já que inclusive a gente não está podendo fazer isso na igreja, né? As igrejas nós estamos praticamente só atendendo, fazendo uma oração, dando uma palavra, mas assim, em termos de cultuar, nós ainda estamos nessa situação, mas com certeza acreditamos que vai passar. Tudo passa. Em nome de Jesus. E a Bíblia diz: passarás os céus e a terra, né? Mas minha palavra, ela permanece, né? Então isso é muito importante, meus amados irmãos, a gente crer nessa palavra. Diante de qualquer situação, eu sempre digo que é motivo para nós nos alegrar e aproximar cada vez mais de Deus, da sua graça, do seu poder e da nossa confiança, né, pastor Paulinho? Exatamente. Que Deus abençoe. Nós vamos para um louvor e depois a gente já volta com a palavra e o final, uma oração pela sua casa, pela sua família, em nome de Jesus. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Dê liberdade ao Espírito Santo de Deus. Te damos liberdade. Te damos liberdade. Que caia em teu Espírito. Aleluia. Enche esse ambiente, enche esse lugar.
mais uma vez agradecendo a você por nos permitir entrar no seu lar esta hora da manhã, né? Amém. Poderia estar dormindo no instante e estar querendo aprender mais de Deus. Deus te abençoe grandemente. E nesta manhã, nós queremos dar essa continuidade sobre a sabedoria. E a pergunta é a seguinte: como o cristão se comporta diante de uma pandemia, diante de uma situação de calamidade, como o mundo está passando no momento? Qual é a posição do cristão? Como o cristão recebe tudo isso, né? Então, dentro do tema sabedoria, nós temos em Efésios, no capítulo 5, versículo 15 e 16, ele vai dizer exatamente assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Porquanto os dias são maus. É interessante essa interrogação aqui, essa observação que Paulo faz aos Efésios. Vede prudentemente como andais, ou seja, como anda o cristão diante de um momento desse, em que nós só escutamos palavras negativas, alguém morreu, o outro está doente, morreu de novo. Então, nós ligamos a TV, o que lá tem, pastor? Tá faltando oxigênio, tá faltando não sei o quê, tá faltando médico, não tem isso, não tem aquilo. Quer dizer, é uma bombardeada de coisas negativas, né? A mente humana, ela tem um limite para suportar essas cargas negativas. E aí, o que é que Paulo diz? Ele vai dizer: vede prudentemente. Temos que ter prudência e andar não como nécios, ou seja, o que é um nécio? Nécio é uma pessoa que não tem as suas faculdades mentais normais. Ele vai de acordo com a onda. O nécio, ele escuta uma conversa e diz: é verdade. Chega lá na frente, escuta outra conversa: eu também é verdade. Então, o nécio é essa pessoa que dentro da psicologia a gente chama de pusilânime. É aquele que é levado por todas as ideias. E acontece, pastor, tem muito cristão sendo levado pelas ideias. Você vê um jornal, aí você já fica desesperado. Alguém falou ali, já está havendo fome, vai todo mundo morrer. Aí você já começa a ficar desesperado. Por quê? Porque anda como nécio. Nós, os cristãos, ele vai dizer, devemos andar como sábios. Como é que se anda como sábio? O sábio, ele é aquele que crê na palavra de Deus. Né, pastor? Eu digo o seguinte, que um dos grandes problemas é que as pessoas não tiram tempo na sua vida para orar, para falar com Deus. A oração é falar com Deus. Segundo, não tiram tempo para refletir na palavra de Deus, que é a meditação, né? Medita na palavra de Deus dia e noite, né? E depois ter a humildade de pedir a Deus força, o Espírito Santo, socorro espiritual, o conhecimento, o entendimento, a sabedoria para saber agir, porque qualquer situação difícil que nós entremos, seja nessa pandemia, seja num problema em casa, com o riqueiro, ou com a família, com a esposa, ou com os filhos, qualquer situação que você entrar, você precisa ter sabedoria. O exemplo de sabedoria, você sabe, na Bíblia foi sempre Salomão, né? Salomão, quando colocaram para ele um problema de uma dificuldade grande, que estava lá duas mulheres querendo brigar, né? Pela criança, ele só tem uma maneira: vamos partir. Né? Aí ele soube verdadeiramente, sabiamente, quem era a verdadeira mãe. Porque a verdadeira mãe, naturalmente, não, deixa ele viver. Quer meu filho, a outra, não é? A verdadeira mãe jamais queria que acontecesse. Então, né? Então qualquer situação... O Mike Murdock, pastor, ele diz uma frase muito legal. Ele diz que a sabedoria é a capacidade de discernir situações e momentos. O bem e o mal, né? E Paulo diz assim, o apóstolo Paulo, né? Transformar o mal no bem. É uma sabedoria, né? Então, o que falta hoje no mundo é a capacidade de pessoas, diante dos problemas, liderar e conquistar e ter sabedoria para administrar, para sair e entrar. Você ouve uma situação dessa, você, no lugar de a gente dar uma palavra de ânimo, de coragem, de entendimento, de poder... Vai agir, né? Como nécio, né? Aí vai dar uma palavra negativa, resultado.
cai todo mundo no abismo, numa situação que hoje precisa... Eu sempre gosto de falar, pastor Paulinho, um exemplo quando se vê o seguinte: o mundo sempre precisou de um líder, sempre está à procura de um líder. Sim. Né? Por quê? Porque ele tem uma carência de ser liderado. E o líder é aquele que conquista, é aquele que indica, é aquele que orienta, é aquele que sabiamente sabe administrar o povo, né? É aquele que consegue vencer o mal com o bem. Está todo mundo desesperado. Aí chega o sábio, né? Dá uma palavra, né? Rapaz. E, inclusive, pastor, até nós cristãos, tem muito cristão que perde o foco do propósito da sua própria vida. Sim. Ele deixa de evangelizar, ele deixa de falar. É o momento de se falar, de se alertar as pessoas sobre os seus pecados. E aí, como o senhor de a Bíblia diz, quem ganha a alma sábio é. Vim para o conhecimento da palavra, porque aí, quando eu me firmo, né? Sabe, passa a ser nécio. Nécio, né? E Paulo já, olha como é tão antigo que Paulo já dizia à igreja de Efésio: vocês deixam de ser nécios, não agem como nécios, porque esses dias são maus. Exatamente. São dias difíceis na vida. Então já existia, né? Parece que ele está vivendo hoje. Está vivendo hoje. E não tinha nem a pandemia naquela época, né? Mas são maus. Mas Paulo tinha uma experiência muito grande, porque Paulo, quando entrou, ia para Damasco, foi atrás de... Já era um perseguidor do Evangelho. Então era um problema para a igreja. É o que a igreja está passando hoje. Nós tem muita gente sendo um problema para a igreja. Ele era um problema para a igreja. Mas a igreja, mas o discípulo, não é verdade? Pensando bem, não, ao contrário, vamos para cima, vamos agir, vamos acreditar. Esse homem passou, né? Então são coisas interessantes. Então, diante da situação, eu dou uma palavra para vocês. A gente fecha assim com essa palavra, não é para vocês. Sim. Qual seria? Esse segundo tema, remindo o tempo. Olhe, remir o tempo. Tem gente. Aproveite a oportunidade do tempo. Tem gente que fica o dia em casa sem fazer nada, dormindo. Meu irmão, quando nós estamos dormindo, nós estamos mortos. Não estou produzindo nada, não estou aprendendo nada. Eu me acordo 7 da manhã e eu vou dormir 2 da manhã. A minha esposa diz: bem, vai dormir, acaba com esse negócio. Eu digo: não, eu tenho que aproveitar o meu tempo e estudar. E eu me acordo mais cedo, viu? Eu me acordo 5 da manhã e 5h30, 6 horas eu já estou fazendo a minha caminhada. Né? E depois uma mensagem, uma reflexão de 10 minutos para várias emissoras de rádio. Porque isso é muito bom para mim e me sentindo útil para vocês, para você. Exato. Nosso objetivo desse programa, nós poderíamos não estar nem no ar, mas estamos aqui, em nome de Jesus, para orar por você, abençoar a sua casa, profetizar pela palavra, que essa semana vai ser semana de bênção na tua casa, saúde, em nome de Jesus, Pai de Espírito. Deus vai entrar com uma providência. Eu dou um mau exemplo, pastor Paulinho, um mau exemplo que me faz me lembrar, esse fecha realmente, é incrível. O ano passado, eu era um que perguntava assim: rapaz, como é que vai ser? Como é que vai ser, rapaz? Eu ficava, às vezes, sem dormir à noite, pensando como é que vai ser. As pessoas que não tinham condições, para mim, Deus me deu, eu sou um privilegiado do Senhor, mas eu começava orar e chorar pelas pessoas carentes, que não tinham como é que vai ser. Depois, quando termina o ano, nós vimos na verdade que foi um ano assim de muita bênção, muitas pessoas contando, muitas vitórias, né? Agradecendo a Deus, até vivendo uma coisa que não vivia. E aí eu também começo a perguntar: e agora? Piorou? Está sendo dobrado o negócio, né? Vai ser: o Senhor tem falado comigo, olha, meu servo, ore e alimente o povo com minha palavra. Amém. É isso que Deus tem falado. E interessante, pastor, é que em qualquer situação que o mundo esteja passando, seja epidemia, seja catástrofe, terremoto, o que for, Deus, Ele não muda. Se Ele quiser abençoar alguém pela fé, a que a pessoa tenha e acredite nele, Ele é acircunstancial. Deus é acircunstancial, não tem circunstâncias para ele, pastor. Portanto, enquanto o cara está ali, vou morrer, tem outros ali que Deus está abençoando. Porque pela fé, porque você acredita, fé não é acreditar, fé é viver. Fé é, como diz Hebreus, é você olhar o que não vê e ver o que não existe. E tudo é possível. Aquele que crê, né? É. Então, aí onde está a diferença? Porque Deus tudo sabe. Se alguém está pensando
que Deus não sabe o que está fazendo? Deus tudo sabe. Deus sabe. Ele tudo tem um propósito, né? Um propósito de salvação, um propósito de testemunho, um propósito de amor. Ele sabe, não é? E resta só você despertar e vir para a palavra de Deus e uma vida de oração. Convidamos você para orar. Eu gostaria que você parasse o que você está fazendo agora e tire uma reflexão com a gente em oração, buscando a Deus, orando um pelos outros, orando por nós também, orando pela igreja no Brasil ou no mundo que está passando. Esta é uma hora muito importante. Ó Deus, acima de tudo, obrigado. Somos gratos por essa oportunidade de estar buscando a Tua presença. Só te pedimos que onde estiver chegando essa imagem, aonde estiver penetrando nesta casa, que a bênção de Deus seja esta semana. Nós profetizamos, eu profetizo bênção nesta casa, eu profetizo a saúde para essa pessoa que se encontra enferma. Senhor, envia agora o Espírito Santo, o Consolador, para ver essa pessoa que perdeu alguém dos seus entes queridos, família, pai, mãe, enfim, Senhor. Não é fácil, eu sei que não é fácil, mas o Senhor pode consolar. Envia o Consolador, porque foi a Tua promessa e isso tem acontecido. Meu Deus, abençoa a humanidade, abençoa também as autoridades do nosso país, nossos governantes. Revela para ele a palavra de Deus. Revela para ele a verdade como Tu revelaste para nós, para o apóstolo Paulo, para muitos o Senhor tem revelado a palavra de Deus. Porque eu sei que o Senhor tem um propósito de salvação. É isso, Deus. Um propósito de salvar vidas. Ó Senhor, revela, dá temor a Ti. Eu te peço para essa pessoa que agora ligou esse programa agora, que ligou a sua televisão, e foi passando, e Deus está falando com ele. Em nome de Jesus, eu oro por essa pessoa que está pedindo. Senhor, fala comigo. Meu irmão, em nome de Jesus, Jesus te ama. Nós te amamos. Você que ligou esse aparelho agora, em nome de Jesus, receba a bênção na sua casa. Receba a revelação do Espírito Santo. Receba o temor de Deus. Porque Ele te ama e nós amamos também. Nós abençoamos a sua vida. Essa palavra é para você. É o amor que Deus tem por você. Nós abençoamos a sua vida. Coloque sua mão sobre a sua enfermidade, sobre esta dor que você está sentindo. E eu digo em nome de Jesus, essa dor desapareça agora, como sinal que o Senhor é conosco. Abençoa todos que nos assistem, dando o seu dia de paz, em nome de Jesus. Amém. E assim seja. Muito bem. Tem uma semana abençoada, né? Queremos agradecer, mas a gente vai deixar aí, coloca nosso endereço aí. A igreja não está havendo culto, mas eu quero dizer que aos domingos pela manhã, nós temos lá uma oração. A gente ainda ora com quem vai, algumas pessoas, damos uma palavra, né? Agora, 8 horas da manhã, pode ir aí nosso endereço. E também, às terça-feira, nós estamos numa campanha de unção com óleo, onde o irmão chega lá, é ungido. E até leva o óleo também para sua casa. Às 18 horas, lá o pastor Zé Luiz, o pastor Zaquinha, eles estão, certo? Todas as terça-feira, a igreja não está fechada. Todas as terça-feira tem a unção com óleo para aquele irmão que chega lá, recebe a unção e vai embora. Tá certo? Em nome de Jesus. Você não pode dizer, eu não posso ir para a igreja. Pode, se você tiver fé. E agora, se você não achar que não dá para ir também, mas quer uma visita, nós vamos na casa também. Você liga para o telefone. Pode ligar para o WhatsApp, não tem problema não. Pode ligar que a gente vai, eu mando uma pessoa, tá certo? Nós não tememos de enfrentar e de orar pelas pessoas, independentemente da religião, da igreja, da cor. Jesus não faz acepção de pessoas. Para Deus, todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais. Para Deus, todos nós somos iguais. Coração não tem cor. A cor do coração, todos somos iguais. Tá certo? Então, fique sabendo disso. Então, a gente ama vocês. Tá aí nossos endereços. Também, quem quiser ouvir a Rádio Moriá, 24 horas no ar, a Rede Moriá de Rádio. A gente está orando, estamos fazendo um trabalho de... essa semana, pastor Paulinho, nós vamos fazer um trabalho de doações, de arrecadação, aquelas pessoas se sentindo no coração. Nós já fizemos esse final de semana, a rádio lá no Caso de Aracati, daí o Supão, tem também, a gente está sempre doando, nós estamos levantando cesta básica, nós estamos fazendo um trabalho de servir,
Esse é o trabalho da igreja, de servir. Trabalho da igreja. Com certeza. Nós não paramos e não vamos parar em nome de Jesus, porque nós temos um propósito, tá bom? Muito obrigado. Domingo nesse mesmo horário, se Deus permitir, estamos de volta. Não é, Paulinho? A paz do Senhor para todos. Homens e mulheres comuns, fazendo coisas extraordinárias. Como pode ser? Como são capazes de escrever uma história